Nós estamos de volta com o Seu Direito e eu recebo hoje o Dr. Carlos Valera. Seja muito bem-vindo, promotor de justiça ligado aí à promotoria ambiental, ligado também a organismos de defesa do meio ambiente, como o Copan, o Coman e a APA do Rio Uberaba. Foi professor universitário, autor de artigos diversos, publicados em importantes revistas do campo jurídico. É isso, né, promotor? Como é que está o nosso meio ambiente? Bom, boa tarde, Gê. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro, eu queria agradecer o seu convite, parabenizar a Câmara por esse instrumento da cidadania, né? Nós acreditamos que a informação, de fato, pode transformar uma sociedade. Então, meus parabéns a você, a sua equipe e a presidência da Câmara e a todos os vereadores por essa iniciativa. Promotor, o Ministério Público, atualmente, ele tem se tornado cada dia mais conhecido e mais usado pela população. Na área que o senhor tem atuado ultimamente, ou por ofício ou provocado, vocês também têm cumprido uma missão que vai além do próprio foco, vamos dizer assim, além do próprio procedimento, do próprio processo, também fazendo taques importantes e revertendo aí, inclusive, valores e ações para o coletivo. Um desses exemplos é muito próximo aqui da Câmara, através de uma atuação da vereadora Denise Max, diz respeito aos cães, à chipagem. O senhor comenta um pouquinho para nós. Claro, sem dúvida. Nós, os promotores aqui de Uberaba, não só de Uberaba, tenho certeza que do Estado e do Brasil todo, estamos muito felizes nesse momento que o Brasil vive, ou seja, né, a população despertou e se aliou ao Ministério Público para que nós possamos buscar uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa e cada vez mais digna. E isso, obviamente, tem trazido para nós uma responsabilidade maior. Então, todos os promotores e promotoras estão se empenhando cada vez mais de poder atender a população da forma melhor possível. Essa questão da vereadora Denise Max é muito interessante. A vereadora Denise Max, todos nós conhecemos, é uma batalhadora incansável da causa animal. E esse trabalho incessante dela, obviamente, não poderia ficar alheio à atuação do Ministério Público. Então, nós estamos conversando já há algum tempo e a vereadora Denise Max sempre pontuou que a questão de tratamento dos animais não é só uma questão de afeto ou de sensibilidade, é uma questão de saúde pública. Porque se eu tenho cachorros e gatos errantes pela rua, isso pode se transformar numa epidemia, isso pode se transformar numa questão extremamente grave de saúde pública. Então, com base nesse argumento que foi muito bem colocado pela Denise e toda a sua equipe, nós, em decorrência de um termo de ajustamento de conduta que fizemos com o empreendimento, entendemos por bem dar uma ajuda à Supra, tendo em vista a relevância dos serviços que ela vem prestando à população de Uberaba. Então, nós aportamos um valor não é significativo, mas é o primeiro passo. Que foi de quanto? 50 mil reais. Bem razoável, né? 50 mil reais no primeiro momento. E esse valor, para nossa felicidade, ele ajudou muito a Supra, porque a Supra teve capacidade de fazer algo em torno de 200 chipagens e algo em torno de 400 castrações. E se nós pegarmos a curva de que esse animal poderia produzir, nós estamos eliminando uma quantidade assim de 100 a 120 mil possíveis animais que poderiam ficar na rua. Então, ou seja, realmente é um trabalho extremamente importante. E tudo isso é importante ressaltar também que há uma prestação de contas a posteriori após a aplicação desses recursos. Sim, né? O Ministério Público é extremamente rigoroso com essa questão de aplicação de recursos públicos, até porque a nossa função, por si, é de fiscalização. Então, desde o primeiro momento, quando iniciamos as tratativas para o repasse do recurso, já ficou acertada a metodologia de prestação de contas. E, para nossa grata surpresa, as contas parciais já foram prestadas e estão dentro da legalidade. Que bom. Doutor, mas a gente fica pensando, com uma população, sobretudo canina, nas ruas muito grande, com riscos à saúde pública e transtornos diversos outros. Alguém soltou esse cachorrinho, concorda? Quem pratica um ato de abandono animal, para esclarecer e para conscientizar o nosso telespectador, também está sujeito a alguma penalidade? Quem perceber alguém abandonando um cãozinho na rua deve fazer o quê? Bom, sem dúvida, né? Nós temos uma legislação federal, que é a Lei 9.605, que traz especificamente no artigo 29 o crime de maus tratos contra os animais. Então é evidente que aquele que, por querência, porque ninguém chegou lá e colocou um cachorro na sua porta ou colocou um gato, você ou buscou ou alguém te presenteou.
E aí, ao final da vida, ou quando esse animal apresenta algum tipo de dificuldade e você o abandona, então é evidente que se traduz um ato de maus tratos e as pessoas devem sim denunciar esse ato de maus tratos, desculpem. Evidentemente, se a pessoa for identificada, isso é levado até o conhecimento da autoridade policial, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e essa ocorrência vai para o juizado de pequenas causas. Lá, se a pessoa preencher os requisitos legais, como primário, de bons antecedentes, há possibilidade de imposição de uma multa. Por outro lado, a gente também tem que fazer o papel de advogado do diabo, toda história tem dois lados. É um custo razoável você ter um cãozinho em casa. E quando ele adoece, você precisa tratá-lo. Diante disso, eu te pergunto, Uberaba ela oferece uma estrutura para atender esse público? Não oferece, por uma razão muito simples. O ato de ter ou não um animal de estimação é um ato voluntário. Então não é justo que a pessoa que tomou uma decisão de ter um animal de estimação depois queira repassar esse custo para o município ou para o Estado. Já sufocado, né? Já sufocado, porque assim, desculpe a forma grosseira com que eu vou dizer, né? Nós temos dificuldade até de tratar dos humanos, quiçá tratar dos animais. Então a pessoa tem que ser, a exemplo da maternidade e da paternidade, ela tem que ter uma, entre aspas, paternidade e maternidade responsável com relação ao animal. O animal não pediu para estar lá na casa dela, não pediu para estar no sítio dela, na chácara dela. Simplesmente essa pessoa o levou, essa pessoa foi presenteada com aquele animal. E aceitou. Depois ela não pode, simplesmente quando surge o problema, pegar um problema que é dela, voluntariamente dela, e querer repassar para os cofres públicos. Então é evidente que quem tem cachorro e gato tem que saber que tem despesa e essa despesa é suportada pela pessoa. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e no segundo bloco eu entro falando com o promotor sobre um assunto extremamente importante e um tema que vem sendo discutido mundo afora, que é a questão da crise hídrica. A gente volta já. Nós voltamos com Seu Direito, que recebe hoje o promotor, coordenador regional das promotorias do meio ambiente, Dr. Carlos Valera. E como eu anunciei para vocês, nós vamos falar agora um pouquinho, promotor, um pouquinho ou um pocão, eu até imagino que seja um assunto bastante extenso para a gente, inclusive, discutir exaustivamente aqui nesse pequeno espaço que nós temos, mas que é a questão do abastecimento urbano, que é a questão da crise hídrica, que é a questão de comportamento do cidadão. O quadro que se desenha não é dos melhores. Infelizmente, Gê, e parabéns mais uma vez pela iniciativa desse assunto. Olha, as pessoas precisam entender algumas coisas. Primeiro, nós não podemos ser ambientalistas de discurso. É o que mais ocorre. Todo mundo diz que é ambientalista, mas na hora de tomar uma ação efetiva, ou seja, fechar a torneira para escovar os dentes, não quer. Fechar o chuveiro para se ensaboar. Ainda se joga papel pela janela do carro. Não quer, exatamente. Então, isso precisa ser bem assentado. Meio ambiente, como está escrito na nossa Constituição, é responsabilidade de todos. E quando eu digo todos, é efetivamente todos. Não é só do poder público, é de toda a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. A questão da crise hídrica está ocorrendo justamente por isso. As pessoas precisam entender que a água é um bem finito. A quantidade de água no planeta, ela não aumenta, ela permanece estática desde quando nós habitamos este planeta. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o manejo desse recurso. E o manejo pressupõe que nós tenhamos uma relação diferente com a água. Nós não temos, né? O que nós vemos na cidade, se nós tivermos a cautela de caminhar pelos bairros, é ainda, depois de tudo que aconteceu ano passado, as pessoas usando a mangueira como vassoura hidráulica. É as pessoas tomando banho de 1 hora. É as pessoas, enfim, desperdiçando o recurso. Então é preciso que a população tenha essa percepção. De outro lado, é preciso também entender que não existe culpados. Nós não podemos chegar aqui falando, a culpa é dos produtores rurais porque a água nasce lá e eles não cuidam da água. Não. A culpa é de todos. Os produtores rurais têm sua parcela de culpa, porque de fato o recurso hídrico está lá, nasce lá, e nós temos que cuidar dele lá. Porém, nós temos a cidade.
E aí nós nos deparamos com cada vez algumas... mais habitada, né? Exatamente, nós nos deparamos com algumas situações, por exemplo, né, a rede de distribuição de água. Entre o momento que se capta a água até o momento que chega à nossa torneira, há uma perda de aproximadamente 36%. São os vazamentos. São os vazamentos, são o tempo da rede, enfim. Então é uma situação também para ser atacada pela nossa autarquia que cuida dessa questão. Então, ou seja, é preciso que a população tenha um pouco de maturidade para entender que a responsabilidade é de todos. E aí nós vamos achar o melhor caminho. Então, ou seja, nós podemos talvez ajudar aquele produtor rural, cuidar da sua nascente, cuidar da sua área de preservação permanente e cuidando, diminui o custo da água e aí na cidade também nós gastarmos menos água e aí nós temos um ciclo mais seguro para a população. O senhor concorda com a aplicação de multas para abusos, como esse que o senhor citou, de transformar a mangueira em vassoura hidráulica e também de faixas, cobrança, tarifação, conforme a faixa de consumo? Olha, Gê, concordo por uma razão muito simples. É o único meio. Infelizmente, e aqui mais uma vez eu queria Dói no bolso, consegue? eu queria te elogiar, infelizmente assim, o povo precisa se educar. E a forma com que ele se educa é a educação. E olha, quanto tempo nós estamos tratando disso? E graças a Deus uma parcela pequena ainda insiste. Ora, se eu já tentei educar, se eu já dei todo tipo de informação, se eu já fiz tudo o que era possível e não houve a resposta daquela pessoa, é evidente que eu tenho que tomar uma medida de coerção. E a multa me parece a única possível. As alternativas, há várias alternativas que vêm sendo comentadas ainda no campo hipotético. São Paulo, por exemplo, com a questão do tratamento do esgoto e o aproveitamento depois dessa água. Eu sei que o senhor é promotor de justiça, mas está aí ligado com técnicos, especificamente da área. O senhor concorda com isso? Porque isso divide muita opinião. As pessoas têm um certo receio de como essa água vai chegar. Por outro lado, há quem garanta que não, ela vai chegar em condições de consumo humano. Já você bem disse, né? Eu sou do direito e nós temos que ter a humildade, nós todos, né? Os legisladores, os nossos gestores, nós temos que ter a humildade de nos socorrermos dos profissionais que possuem o conhecimento que nós não possuímos. Esse é um problema grave no Brasil, né? Porque as pessoas não ouvem os técnicos e as leis e os regulamentos, os decretos saem da forma que saem. E por isso que o Brasil vive essa fase de descrédito nas instituições, né? As pessoas criticam os legisladores, os juízes, os promotores, os prefeitos, os governadores e a presidente em decorrência dessa situação. Porque às vezes a lei é feita para uma realidade que ela não pode ser aplicada. Então, nesse caso específico, eu tenho estudado sobre isso. Pelos estudos que eu li, não há dificuldade. Agora, é preciso se fazer uma mudança cultural. Talvez, isso é uma sugestão, né? Não sei se os gestores vão acolher ou não, talvez se pudesse fazer um tratamento no primeiro momento e que essa água fosse usada para usos menos nobres, né? Tipo banheiro, pia, e não para o consumo propriamente dito num primeiro momento. Tem uma fase experimental. Exatamente. As pessoas precisam ter a capacidade de planejar, mas testar o planejamento, né? O que nós temos no Brasil, nós planejamos muito, mas não nos preocupamos em testar o modelo planejado. E aí nós caímos no descrédito. Agora, o que precisa ficar claro é que essa questão não tem um ponto só, é um conjunto de ações que precisam ser adotadas. Não é só lá no campo, não é só tratar o esgoto, é um conjunto de situações. Nós precisamos mudar a nossa relação com o recurso hídrico. Nós precisamos entender que aquilo acaba, que aquilo falta e que se nós não adotarmos, como fazemos na nossa economia doméstica, não é verdade? Se nós chegarmos no começo do mês e gastarmos todos o nosso dinheiro, o que vai acontecer ao final do mês? Teremos dificuldade. É a mesma coisa da água. Então nós sabemos que nós temos dois períodos muito claros. Nós temos o ciclo chuvoso, então nós temos que trabalhar esse recurso para que a hora que nós entremos no ciclo de estiagem, nós tenhamos a capacidade de suprir até o novo ciclo de chuva. Doutora, a nossa geração, permita-me, eu não sei a sua idade, mas eu vou dizer assim, a nossa geração foi uma geração que por mais que fosse discutido, não era com tanto afinco, a gente não sentia tanto na pele, até porque naquela época a água às vezes nem chegava em todas as casas, enfim.
a gente não sentia tanto. O senhor acha que, com essa questão explodindo agora, essa geração que está sendo formada e que precisa ser atacada em termos de educação e de cultura para o uso racional da água, eles vão ter mais, eles vão cuidar melhor da água, é isso? Gê, eu acho que é uma questão de necessidade. Ou eles mudam, ou eles inviabilizam a presença na terra. Porque não há nenhum ser vivo que não precise de água. Então, ou as novas gerações adotam medidas para que o recurso hídrico possa ser usado por todos de forma equitativa, ou vão inviabilizar. Há uma previsão da ONU que é até catastrófica, diz que em 2050, 1/3 da população, que hoje já beira a casa de 7 bilhões, não vai ter água. Agora, eu fico imaginando algo em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas sem água. O que vai acontecer? Provavelmente nós tenhamos uma guerra pela água. Então, é preciso que as gerações tenham essa atenção. Entenderam? Então, vamos fazer cada um a nossa parte, porque, como eu digo, né, promotora, a gente pode mudar o mundo a partir de pequenos gestos, de pequenas ações que começam na nossa casa, no nosso bairro. Eu vou para mais um intervalo e volto daqui a pouco falando também sobre um tema polêmico, que é a nova legislação ambiental. E quem vai continuar conversando com a gente é o promotor Carlos Valera. Como prometido, estamos de volta com o promotor Carlos Valera, coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, que vai falar agora conosco sobre a nova legislação ambiental. Foi um assunto amplamente discutido, com alguns bafões, inclusive, né, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, interesses diversos, ambientalistas de um lado, produtores rurais de outro, enfim, chegou-se a um texto final. Porém, mesmo depois aí desse texto final, ainda há quem ache que essa legislação, na verdade, retrocedeu em alguns aspectos, outros acham que não, que foram avanços absolutos. O que acha o promotor do meio ambiente de Uberaba? Bom, o promotor do meio ambiente de Uberaba acha o que o Ministério Público Nacional acha. Quando saiu a lei, e antes de sair a lei, nós tentamos convencer o Congresso que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental. Se ele é um direito fundamental, a própria Constituição diz que nós não podemos diminuir a proteção, nós só podemos aumentar a proteção. Diante dessa constatação, nós vislumbramos na ação legislativa o que nós chamamos de princípio do retrocesso ambiental. E, em decorrência dessa situação, a questão foi levada ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República propôs 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As ADIs. E, no segundo momento, o PSOL, o Partido da Solidariedade, propôs mais uma. Então, nós temos hoje, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, 4 ações diretas de inconstitucionalidade que discutem 53 artigos de uma lei que tem 84. Ou seja, toda a lei, ou pelo menos os pontos principais, estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. E eu não preciso nem dizer o que isso trouxe aqui na base da Justiça. Isso suspende a eficácia, a aplicação desses artigos enquanto está sendo discutido lá ou não? Não, foi pedida uma medida liminar para o ministro Fux, e o ministro Fux, ele, em vez de apreciar a liminar, ele abreviou o rito de julgamento da ação. Ou seja, ele vai acelerar. Isso. Essa é a proposta inicial, porque aí ele imprimindo o rito sumário, o que ele faz? Ele apresenta o voto já vai direto para plenário, aí os 11 ministros julgam e aquela decisão do Supremo vale para o Brasil todo. Mas como ele não concedeu a liminar, na base, todos os promotores ambientais, ou a grande maioria dos promotores ambientais, estão discutindo em cada processo, se a lei se aplica ou não se aplica. Né? Não preciso nem dizer o que aconteceu, porque aí cada juiz pensa de um jeito, cada tribunal pensa de um jeito, ou seja, infelizmente, nós instituímos com a mudança legislativa o caos jurídico. Esperamos agora, temos muita esperança que o ministro Fux, ainda esse ano, possa, dentro das suas dificuldades, julgar essas ações e pacificar esse assunto de uma vez por todas. Doutor, o senhor responda naturalmente se achar que deve, mas depois de tanto tempo discutindo isso, depois de tanta polêmica, mais de 50% do texto final
ser questionado, e pelo que o senhor coloca, e eu acredito, pela base do Ministério Público de forma geral, né, bastante ampla do Brasil, o que aconteceu? Foi a toque de caixa, o político reclama da judicialização de muitas coisas, diz que o Judiciário e o Ministério Público querem legislar, querem ser executivo, mas eles estão dando brecha, então. O que existe, Gê, e é até interessante, né, porque eles dizem assim, o Ministério Público tem que cumprir a lei. Sim, o Ministério Público tem que cumprir a lei maior, que é a Constituição. Que é a Constituição Federal. É preciso que os nossos legisladores passem a entender que é assim, que eles podem muito, mas não podem tudo, porque existe um parâmetro chamado Constituição da República Federativa do Brasil. E o que aconteceu nessa história, Gê, e era previsível que acontecesse, é que os interesses que essa lei tutela, ou que essa lei, direta ou indiretamente, interfere, são multivariados. E, obviamente, o momento histórico daquela legislatura era um momento histórico que favorecia o agronegócio. E, em decorrência de favorecer o agronegócio, não se ouviu a academia. Ou seja, se fez uma legislação desconectada do que os cientistas produzem sobre meio ambiente. E para a gente deixar mais claro para o nosso telespectador, desses 53 pontos, o senhor conseguiria me dizer 3 assim, que dizem respeito diretamente à vida de quem está aqui na cidade, ou de quem está no campo, da nossa rotina, do nosso cotidiano? Então vamos lá, eu não vou nesse me limitar, vamos falar de 2 especificamente, que tem uma interface muito grande com o que nós tratamos de questão. O povo, no meu telespectador lá de casa pode pensar, mas isso daí está tão longe de mim. Não está, não. E o promotor vai dizer por quê. Está no seu quintal. Meu querido telespectador, minha querida telespectadora, está no seu quintal. Vou dar só um ponto. A lei, G, anistiou todos os desmatamentos ocorridos até 22 de julho de 2008. Isso significa que no Brasil todo, 40 milhões de hectares de áreas protegidas não vão ser recuperadas. Isso equivale, para que o telespectador tenha uma dimensão, a 40 milhões de campos de futebol. Então, esse é um dado. Segundo dado, se fez uma escadinha na recuperação das áreas de preservação permanente, chegando ao absurdo de dizer que, dependendo do tamanho da propriedade, a área de preservação permanente, essa área que vai proteger a sua água, essa área que vai possibilitar a troca do fluxo oceânico de fauna e flora, essa área tenha 5 metros. Todos os estudos, inclusive um estudo do próprio governo federal, através da Agência Nacional das Águas, a ANA, diz que tem que ser no mínimo 30. Então, ou seja, se fez uma legislação que simplesmente ignorou a ciência. E ora, não adianta, o legislador tem que ter a percepção que fazer a lei não vai mudar o estado das coisas. A natureza não vai mudar porque se fez esta ou aquela lei. Mas pode piorar. Exatamente. Eu até brincava, por ocasião das discussões, falei isso muito e vou repetir aqui. Não é porque fez uma lei dizendo que a gravidez vai ser de 3 meses, que a gravidez será de 3 meses. Então não adianta fazer uma lei dizendo que uma APP de 5 metros é uma APP, que ela não será uma APP. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma área de preservação permanente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, também se concedeu uma anistia para as reservas legais. Ou seja, dados aqui do estado de Minas Gerais, 550 mil propriedades rurais no estado de Minas Gerais. 88% delas têm menos de 4 módulos. Pela legislação, o percentual de reserva legal é quanto tivesse de mato em 22 de julho de 2008. Se não tivesse nada, é nada. Então, como é que se pode aceitar uma legislação ambiental que só trouxe prejuízo para o meio ambiente quando nós mais precisamos do meio ambiente, que ele tenha a rigidez para que os processos ecológicos, dentre eles a reservação da água, a qualidade da água, são fundamentais para a sociedade. Agora, há o contraponto também, eu entendo o lado da bancada ruralista e do agronegócio. Eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque tem uma questão histórica atrás, né? Exatamente, então é preciso... De leis permissivas, inclusive.
Exatamente. É uma questão muito interessante, esse assunto é tratado desde 1802. Eu tenho histórico dessa tratativa das áreas de reserva legal. E já foi maior, mas assim, hoje a ciência chegou aos mesmos valores da legislação de 65, que por incrível que pareça, não foi feita por ambientalistas, Gê. O Código Florestal de 65, que foi revogado pelo Código de 2012, foi feito pelo Ministério da Agricultura. Então, ou seja, foi o agronegócio que fez o código. Então é preciso achar esse equilíbrio, ou seja, olha, você vai perder a sua área aqui, meu amigo, mas eu vou te compensar através de um instrumento inovador que essa lei trouxe, e ela tem esse mérito, no artigo 41, ou seja, pagamento de serviços ambientais. Eu vou lá e pago, obviamente, dentro de uma régua de equidade, porque você também está se beneficiando. Equidade, os iguais de maneira igual e os desiguais exatamente, de maneira desigual, exatamente, da sua desigualdade, é isso? Exatamente. Uma regra de equidade é assim, eu faço para o outro o que ele tem que fazer para mim. Então, se o produtor rural também se beneficia daquela recuperação, então eu desconto esse percentual e a sociedade paga o resto. Numa conta assim bem didática e coloquial. Se gastou 100, mas ele vai ter um benefício de 10, então ele paga os 10 e recebe 90 em forma de serviços ambientais. Esse é o caminho, na nossa humilde visão. Doutor, o assunto é palpitante, mas a jornalista Edilamar Marques, que é a nossa produtora, está ali me puxando a orelha, mas eu sempre sou rebelde, então eu vou extrapolar mais um pouquinho, viu, Félix? Para ter duas respostas bem rapidinhas. Com essa questão que está no Supremo, com essa promessa de agilizar o procedimento da decisão. Sim. Tempo em judiciário é uma loucura. Isso, qual a expectativa? A expectativa me parece favorável ao pleito do Ministério Público, ok? E o tempo que vocês estão esperando? Não temos tempo. Eu, particularmente, estive pessoalmente com o ministro Fux em abril de 2013 e havia uma proposta, mas nós sabemos que o país tem ebulição em algumas questões, né? Então o Supremo está sendo muito demandado. Não há como fazer uma previsão do julgamento pelo ministro Fux e depois pelo plenário do Supremo. Com relação ao mérito em si, o Ministério Público tem convicção, porque a ofensa é literal ao texto da Constituição. Agora nós também temos humildade. O Ministério Público não tem o monopólio da verdade. Quem tem o monopólio da verdade nesse caso são os 11 ministros do Supremo, porque é eles que dizem para a sociedade brasileira qual é a interpretação que se dá ou não se dá à Constituição Federal. Mas o Ministério Público está muito confiante na sensibilidade dos ministros do Supremo. Vamos aguardar e acreditar e vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta hoje com o quarto bloco, vocês viram? Vou apanhar da minha produção, mas eu não vou perder a chance de continuar falando com o promotor Carlos Valera, que tem muito a nos passar de forma didática. Doutor, continuando essa questão aí de propriedades rurais, nós falamos rapidamente da legislação eleitoral nova e já problemática, já questionada. Nós temos também um prazo vencendo aí no dia 6 para os produtores rurais se cadastrarem, é isso? Isso. A lei de 2012, a 12651, ela criou o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E, através de uma instrução normativa, 02, do Ministério do Meio Ambiente, deu um prazo de 1 ano para esse cadastramento. E esse prazo termina agora, dia 6 de maio. Há possibilidade, há essa previsão na lei, de se prorrogar por mais 1 ano essa inscrição. Mas, segundo fontes que a gente ouve e conversa todos os dias, ainda ontem, num evento no Paraná, a ministra do Meio Ambiente disse que o Ministério do Meio Ambiente não tem a intenção de prorrogar. Então tem que acelerar. Sem dúvida. E aí tem uma outra preocupação, porque pelos dados que nós temos do final do mês de março, começo do mês de abril, no estado de Minas Gerais, somente 12% das propriedades rurais se cadastraram. O que acontece com quem não cumpriu o prazo ou não fizer? Estão sujeitos à sanção administrativa, ou seja, estão passíveis de multa por não estarem cumprindo a exigência ambiental. O senhor sabe do universo de proprietários rurais que nós temos em Uberaba ou na região? Uberaba é algo em torno de 6 mil propriedades rurais. Todo mundo que tem terra tem que cadastrar ou tem algum limite aí a partir de algum... Todo mundo, todo proprietário rural, desde aquele que tem a fração mínima, que são 2 hectares, até aquele que seja um grande latifundiário com milhares de hectares,
Todos têm que fazer o Ele cadastro. faz isso pela internet ou tem que ir a algum lugar? Olha, ele faz isso pela internet, é um sistema, não é verdade? Quem não tem internet? Quem não tem internet, eu sugiro que procure os núcleos dos sindicatos rurais, as prefeituras, para que sejam orientados a fazê-lo. Doutor, eu vou encerrar com uma última pergunta que é importante, como toda a sua área é bastante importante, eu vou até te convidar para voltar outras vezes aqui no nosso programa. A questão do zoneamento, aeroporto, como é que está esse assunto? Bom, nós estabelecemos agora uma parceria muito intensa com o Ministério Público Federal. Por quê? Porque nós, do meio ambiente, e é importante que o telespectador saiba disso, a nossa ideia é prevenir o dano. Nós trabalhamos incessantemente para a prevenção do dano. Então, em decorrência dessa visão que nós temos, nós começamos a observar lá na frente algumas situações que vão dar problema. Duas situações, né? Uma questão da paleontologia, né? Nós tivemos um evento aqui paleontológico, isso gerou uma demanda no Ministério Público Federal e Estadual e nós expedimos uma recomendação para o município para que nos empreendimentos... Não, o senhor vai ter que explicar. Foi encontrado... sim, então vamos lá, vamos desde o princípio, né? Porque isso foi amplamente divulgado, mas sem dúvida o telespectador tem que saber. Nas obras de um novo shopping, próximas às obras de um novo shopping, se descobriu um osso de um dinossauro. E aí, em decorrência dessa descoberta, nós instamos o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o órgão técnico que verifica e fiscaliza essas questões, e ele nos emitiu uma nota técnica dizendo que, doravante, toda escavação tem que ser acompanhada por um automonitoramento, porque se acontecer um evento fossilífero, ou seja, achar outro pedaço de osso, esse osso possa ser resgatado. Então, nós encaminhamos isso para a Prefeitura Municipal, né, as informações que nós recebemos de lá, que eles vão acolher e que, doravante, vai se ter uma visão preventiva dessa questão. A outra questão é a área do entorno do aeroporto, né? Há um projeto da Prefeitura Municipal de expandir o aeroporto de Uberaba. Ora, expandindo o aeroporto de Uberaba, nós temos que nos preocupar com os prédios e as edificações que ficam no entorno do aeroporto de Uberaba. Então, nós também encaminhamos para a Prefeitura uma recomendação. Qual seja? É uma recomendação baseada numa normativa 296 de 2011, é um pouco técnico, mas o Ministério da Aeronáutica, ele dita uma norma técnica que diz que os prédios não podem ter uma altura superior a 45 metros dentro da área de aproximação do aeroporto. Então, nós encaminhamos para a Prefeitura para que a Prefeitura, quando analise a construção de um prédio, ela verifique se essa altura e todas as demais medidas estão sendo respeitadas. Uma pena, mas acabou. Doutor, eu preciso, como cidadã e como jornalista, reconhecer que o Ministério Público tem sido um dos poucos órgãos, talvez por isso, com credibilidade tamanha e cada vez mais crescente junto à sociedade. Eu vou usar uma expressão que eu ouvi agora mesmo, mas tem colocado a cara, a tapa em questões polêmicas na defesa do cidadão. Então, cumprimento o Ministério Público na sua pessoa, digo ao senhor que as portas da TV Câmara estão abertas para divulgar, porque o nosso compromisso também é com essa mesma sociedade que é defendida por vocês. Muito obrigada pela sua presença. Bom, Gê, eu que agradeço. Isso não é um mérito pessoal meu, né? Isso é um mérito da minha instituição, do Ministério Público Brasileiro, que tem, sem dúvida nenhuma, se desdobrado para atender melhor a sua população. E volto a insistir, olha, tanto você como toda a equipe, todos os vereadores, em especial a presidência, estão de parabéns. O caminho é esse, ou seja, nós temos que dar informação para o nosso povo, nós temos que dar cultura para o nosso povo. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Enfim, hora de ir embora. Eu conto com você na semana que vem. Não se esqueça, fale conosco pelo 3318-6717 ou pelo seu direito, @câmarauberaba.mg.gov.br. Até a semana que vem.